Me chamo Humberto, e o relato que vou compartilhar com o canal aconteceu comigo, minha esposa e minha filha, no ano de 2013. Lhes asseguro que tudo o que estiver escrito nas linhas abaixo é real e que tentarei, na medida do possível, descrever todos os eventos pelos quais passamos naquela fatídica noite. Voltávamos para São Paulo, de uma viagem que tínhamos feito de carro para visitar alguns parentes no estado de Minas Gerais. No carro estávamos eu, minha esposa e minha filha, de apenas 12 anos de idade na época. Tínhamos saído de Minas logo após as 10 horas da noite, com a intenção de chegar ao estado de São Paulo no dia seguinte logo pela manhã. Eu dirigia por um trecho bastante escuro da rodovia, o qual era também bastante deserto, pois não era possível identificar por ali qualquer sinal de civilização. Me lembro que eu seguia dirigindo tranquilamente pela rodovia, quando de repente percebi uma luz iluminando meu carro de cima para baixo. Era possível perceber a claridade da luz no capô do carro e no asfalto à minha volta. Me lembro de ter olhado para minha esposa, que estava ao meu lado a fim de saber se ela estava acordada, mas logo percebi que ela dormia tranquilamente. Apesar de perceber que aquela luz ainda nos acompanhava, decidi que não acordaria minha esposa, pois não queria assustá-la. Permaneci conduzindo o veículo totalmente intrigado com o que estava acontecendo, até que em um determinado ponto da estrada tive que fazer uma curva, momento em que minha atenção se desviou daquela luz por alguns instantes, e quando percebi, a luz estava agora do lado direito do veículo e era emanada por uma espécie de círculo que logo mudou a cor de sua luz, a qual anteriormente era branca e agora se apresentava na cor amarela. Me lembro de sentir muito medo naquele momento e, na intenção de me afastar daquela aparição, comecei a acelerar, achando que em algum momento aquilo fosse deixado para trás. Mesmo tendo aumentado consideravelmente a velocidade do veículo, aquele objeto não mudou sequer 1 milímetro de sua posição, o que demonstrava que aquilo também tinha aumentado sua velocidade, aparentemente com o objetivo de nos acompanhar. Fomos perseguidos por alguns quilômetros, até que em um determinado momento notei que o círculo de luz começou a piscar, em seguida se deslocando de forma incrivelmente rápida para aproximadamente 100 metros à nossa frente na pista, de onde aquilo parecia esperar que nos aproximássemos do local onde ele estava parado. Com medo, reduzi bruscamente a velocidade do carro e decidi parar no acostamento, por achar que, fazendo isso, aquela coisa acabaria desistindo de nós e seguiria seu caminho. Neste momento, minha esposa acordou e questionou o porquê de nossa parada. Pedi a ela que não se assustasse e lhe disse que tinha parado porque um objeto luminoso estava perseguindo o nosso carro, momento em que percebi, pela expressão chocada de seu rosto, que ela também havia percebido a presença da luz. Ficamos os dois ali atônitos por alguns instantes, observando aquele objeto luminoso parado no ar. O objeto, que agora já não piscava, parecia que também nos observava, e pude sentir que aquilo esperava que continuássemos nosso caminho pela rodovia. Surpreendentemente, com a mesma incrível velocidade com que aquilo tinha se deslocado em seu primeiro movimento, o objeto veio agora em nossa direção, parando bem acima do nosso carro. Os momentos que se seguiram foram os mais aterrorizantes de nossas vidas. A luminosidade daquele objeto em cima de nós aumentou de tal forma que o teto do nosso carro ficou translúcido. Era como se o teto do carro não existisse mais. Agora, olhando para cima, era possível enxergar a luz do objeto nos iluminando diretamente, mas estranhamente aquela luz não incomodava nossos olhos. Pedi para que minha esposa fosse para o banco de trás do carro e que ficasse ao lado de nossa filha, que ainda dormia. Em seguida, acelerei o carro com a intenção de nos tirar daquele lugar o mais rápido possível. Estranhamente, por mais que eu acelerasse, o carro não saía do lugar. Então comecei a sentir que o veículo não se encontrava mais em contato com o chão, pois ele tinha começado a subir,
como se estivesse levitando em direção à origem daquela luz. Eu podia ouvir o barulho das rodas do carro girando e, ao mesmo tempo, da suspensão do veículo se alongando. Mas quando estávamos a uma altura de aproximadamente 1 metro do chão, minha esposa começou a gritar desesperadamente, momento em que paramos de subir e começamos a descer, até que o carro foi colocado suavemente no asfalto da rodovia novamente. Poucos instantes depois que fomos colocados no chão, aquela luz subitamente se apagou e voltamos a enxergar o teto do carro novamente. De pronto, dei partida no automóvel, o qual tinha desligado, e comecei a dirigir de modo a sairmos rapidamente dali. Ainda confusos e amedrontados, eu e minha esposa começamos a discorrer sobre o que tinha nos acontecido. Estranhamente, apesar de todo o ocorrido e dos gritos dados pela minha esposa, nossa filha não acordou em nenhum momento daquela experiência. Aos poucos, os ânimos foram se normalizando, até que ficamos extremamente chocados e surpresos quando notamos que aproximadamente 3 horas haviam se passado, do momento em que parei no acostamento, até a hora em que aquela misteriosa luz desapareceu. Em nós, tínhamos a impressão de que tudo não havia durado mais do que 10 minutos. Seguimos viagem até que chegamos em casa, instante em que nos sentimos realmente seguros. Aparentemente estávamos todos bem, inclusive nossa filha, a qual já tinha despertado tranquilamente em um momento de nosso retorno, e parecia não ter se dado conta de todo o horror pelo qual tínhamos passado naquela viagem de volta. Eu e minha esposa sempre fomos pessoas céticas, e por isso nunca acreditamos na aparição de objetos voadores não identificados. Mas aquele acontecimento e todos os questionamentos que surgiram em função dele se mostraram como um verdadeiro paradoxo frente ao senso racional que sempre utilizamos para conduzir nossas vidas e nortear nossas crenças. Depois daquele acontecimento, algumas constatações e ocorrências estranhas se abateram sobre nossas vidas. No meu caso, hoje sinto como se estivesse sendo constantemente observado. É como se existissem câmeras escondidas me filmando aonde quer que eu esteja. Minha esposa já me disse ter presenciado a materialização de um ser desconhecido no pé de nossa cama durante a noite. Não sei dizer se estes outros acontecimentos são realmente reais ou se são uma consequência do trauma que nos afligiu. Talvez um dia eu escreva um segundo relato falando sobre todas estas ocorrências que não são poucas. Termino por aqui e lhes desejo tudo de bom. No ano de 2018, eu e meu esposo já estávamos há alguns meses praticamente morando em uma chácara que possuíamos às margens de um lago formado por uma represa do estado de São Paulo. Na verdade, morávamos na capital do estado, mas como o caseiro que cuidava desta chácara tinha pedido demissão, pois havia decidido voltar para o Maranhão com sua esposa, eu e meu marido, ambos já aposentados, tivemos que passar alguns meses no lugar para zelar pela conservação do local e para cuidar de alguns animais que criávamos ali, até que conseguíssemos contratar alguém de confiança para desempenhar este serviço. A casa que tínhamos nesta chácara ficava localizada na parte mais alta do lote, de onde era possível ter uma vista bastante ampla e privilegiada das águas do lago. Também possuíamos muitas árvores frutíferas no lote, as quais, além de sombra, nos proporcionava uma variedade significativa de frutas. A depender da época. Estávamos em um período de calor muito intenso na região. Por isso, costumávamos dormir com as janelas do quarto completamente abertas, com a intenção de deixar com que o vento entrasse em nosso quarto, já que o ventilador que possuíamos não era o suficiente para aliviar nosso calor. Em uma madrugada,
Despertei extremamente incomodada pelo desconforto causado pelo calor severo. Me lembro de levantar da cama muito suada e de olhar para as árvores pela janela do quarto e de não ter percebido qualquer movimentação em suas folhas, o que significava que não tínhamos vento naquela noite. Era uma noite com um céu bastante limpo e iluminada por uma bela lua, a qual, mesmo não sendo lua cheia, possuía claridade suficiente para proporcionar uma visão magnífica do lago e da vegetação que havia em sua margem. Meu marido, que tinha sempre um sono muito pesado, continuou dormindo no quarto enquanto fui até a cozinha beber um copo de água. Como meu sono já tinha passado, decidi me sentar em uma das cadeiras que ficavam na varanda da casa para fumar um cigarro. Enquanto fumava, eu contemplava da varanda toda a beleza da água do lago sendo iluminada pela lua. Era uma visão digna de uma bela foto, mas não me incomodei de ir buscar o celular para registrá-la, pois sempre que eu tentava tirar alguma foto de paisagens deste tipo, elas nunca faziam jus à beleza que era percebida pessoalmente. Eu já estava ali há algum tempo, deslumbrada com toda aquela visão, quando surgiu em mim uma sensação de desconforto, que foi se intensificando gradualmente. Passei a sentir que eu não estava sozinha. Era como se eu estivesse sendo observada por alguém, que estivesse escondido em meio às árvores que estavam mais próximas da casa. Mesmo incomodada, permaneci ali na varanda, achando que aquela sensação era apenas algo da minha cabeça. Comecei a achar que eu podia estar apenas impressionada por ter me dado conta de que estava do lado de fora sozinha, em uma região de mata, durante a madrugada. Devido ao desconforto causado pela insistência daquela sensação, direcionei discretamente meu olhar em direção às árvores que ficavam em volta da casa. Em meu íntimo, esperava sinceramente que eu não visse nada. Num primeiro momento, eu consegui perceber que, apesar da luminosidade da lua clarear muito bem a copa das árvores, a região mais próxima ao solo estava bastante escura devido à sombra que as folhas faziam. Após alguns instantes, minha visão foi se adaptando à escuridão, até que eu pude perceber a presença de algum tipo de animal em pé, como um ser humano muito magro e de baixa estatura, atrás de uma das árvores. Uma sensação de medo percorreu minha espinha, e uma fraqueza se abateu sobre minhas pernas. Para minha infelicidade, aquilo que estava atrás da árvore colocou sua cabeça para fora de seu esconderijo, como se estivesse me olhando, momento em que eu percebi a presença de mais duas criaturas, agora se movimentando por detrás de outras árvores. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Também senti como se meu corpo da cintura para baixo estivesse paralisado pelo medo, estado no qual eu permaneci por alguns instantes. Ainda podia perceber as 3 presenças humanoides entre as árvores, até o momento em que elas sumiram do meu campo de visão. E enfim eu pude retomar o controle total sobre o meu corpo. Prontamente corri para dentro de casa e me direcionei para o quarto, onde eu comecei a balançar meu marido, que ainda dormia profundamente até que ele acordasse. Quando ele despertou, lhe contei o que tinha acontecido e, inicialmente incrédulo e ainda sonolento, ele me sugeriu que aquilo tinha sido um pesadelo. Disse a ele que não tinha sido um sonho e logo lhe mostrei que minha mão ainda possuía o cheiro do cigarro. Nesse momento, um pouco mais desperto, ele levantou da cama e seguiu em direção à janela da cozinha, a qual dava vista para a área onde ocorreram as aparições. Ele me disse que não via nada em meio às árvores. Neste momento, então, me pus entre ele e a janela para também olhar para o lado de fora, quando de relance percebi que algo parecia sobrevoar a área sob a água do lago da represa. Quando direcionei o olhar para o lago e pedi ao meu marido que fizesse o mesmo, tivemos a visão de algo que, até hoje, para nós, não possui uma explicação lógica. Se deslocando a poucos metros acima da superfície do lago, flutuava lentamente e de forma silenciosa um objeto aparentemente cromado, com um formato bem parecido ao de uma noz. Da distância que estávamos, aquele objeto parecia ter o tamanho aproximado ao de um ônibus de transporte de passageiros.
Estávamos incrédulos com o que víamos, mas a noite estava tão bem iluminada e o objeto refletia a luminosidade da luz da lua com tanta nitidez que não tínhamos como questionar o que estávamos presenciando. Por cerca de 1 minuto, aquele objeto se moveu lentamente sob a superfície da água, até que, em um determinado momento, ele parou e começou a descer, ainda lentamente, de forma que, aos poucos, ele foi submergindo, deixando um intenso movimento de água remexida sob a superfície do lago, quando ele submergiu por completo. De acordo com o meu marido, ele ainda pôde perceber que o objeto, logo após submergir, se deslocou em uma velocidade impressionante embaixo da água até que saísse de seu campo de visão. Este último comportamento do objeto eu não presenciei, pois eu já não observava mais o lago neste momento. Atualmente, aquela propriedade já não nos pertence mais, pois depois que contratamos um novo caseiro e voltamos para nossa casa na capital, nossa frequência de ida para a chácara foi diminuindo, até que meu marido acabou decidindo vender o local. Meu filho mais velho, ao saber da história, ficou muito interessado pelo assunto e disse que realmente existem relatos pelo mundo de objetos voadores não identificados que se movimentam tanto pelo ar como debaixo da água, coisa que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Nunca mais passei por qualquer outro evento como aquele, mas hoje posso dizer que tudo aquilo foi algo tão inimaginável para uma pessoa com uma vida tão pacata como a minha, que apesar de todo o pavor pelo qual passei, hoje me sinto uma pessoa privilegiada por ter sido, de alguma forma, escolhida pelo destino para passar por aquela experiência. Se por acaso alguém tiver passado por alguma experiência como a minha, gostaria de saber nos comentários. Muito obrigada e que Deus os abençoe. Meu nome é Adriano, e a história que vou contar é sobre algo fora do comum que presenciei na cidade onde eu moro. Eu nunca imaginei que um dia eu testemunharia algo tão estranho, e até hoje não posso explicar o que vi. Não me lembro ao certo qual foi o ano em que aquilo aconteceu, mas acredito que se tenha passado no máximo 4 anos do ocorrido. Eu moro em um conjunto habitacional formado por 12 torres na cidade de Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. E do apartamento onde moro, é possível ter uma visão bastante ampla de boa parte da cidade, devido ao meu apartamento ficar em um dos andares mais altos do prédio. Como sou um pouco confuso com datas, somente me lembro que aquele dia era um feriado, pois eu tinha ido almoçar na casa dos meus pais, que fica em Taguatinga, e ao voltar para casa, decidi fumar um cigarro na janela do apartamento, enquanto eu refletia sobre minha vida, e também admirava o céu daquele fim de tarde. Me lembro de estar olhando para o céu, o qual estava bastante limpo, e com poucas nuvens quando vejo surgir em meu campo de visão uma luz muito estranha na cor verde, que se destacava bastante por ser de uma cor verde muito brilhante. Era possível perceber que aquela luz não era proveniente de nenhum objeto sólido visível, pois mesmo olhando para a luz, era possível observar o céu azul do outro lado. Era como se ali tivesse algum objeto invisível, cujo contorno formado pela luz se assemelhava bastante ao de uma pílula de medicamento, mas, por óbvio, de um tamanho muito grande, aproximadamente o tamanho de um automóvel Fusca. O corpo da luz não era formado por uma luz estática, era como se fosse formado por diversos feixes de luz verde entrelaçados e em um contínuo movimento. Era como se aquilo estivesse energizado. Ele não estava em uma altitude muito elevada, era como se ele estivesse a uns 300 metros de altura e se deslocava a uma velocidade de aproximadamente 60 km por hora. Fui observando aquela luz cruzar o céu à minha frente, até que em um determinado momento,
Quando ela parecia estar bem distante do ponto onde eu estava, sua luz se intensificou de forma que ele começou a brilhar intensamente, emitindo um brilho muito similar ao emitido por alguns tipos de solda, e também começou a soltar o que pareciam ser faíscas, que ainda brilhavam conforme iam caindo em direção ao chão. Como se aquilo não fosse estranho o bastante, quando as primeiras luzes do que pareciam ser faíscas alcançaram o chão, eu ouvi um estrondo muito alto, similar ao estrondo causado por um disparo de um canhão. De imediato percebi que todas as luzes dos postes que já tinham acendido, naquele final de tarde, haviam no mesmo instante se apagado, como se a energia da cidade tivesse sido interrompida. Fui conferir se havia luz em meu apartamento por meio de um interruptor que tinha na sala, mas a luz da lâmpada não acendeu. De fato, aquilo que havia acontecido tinha causado a falta de energia na cidade. Voltei para a janela e ainda pude ver, ao longe, aquela luz ainda irradiando brilhos como o de solda, até o momento em que, pela distância, ela não pôde mais ser vista. Um tempo depois, pesquisei na internet algo sobre eventos parecidos com aquele, mas não consegui achar nada sequer parecido, até que um dia, conversando com um amigo do trabalho sobre o assunto, este me relatou que certa vez, ao chegar em casa, sua esposa lhe informou ter visto uma luz verde cruzando o céu acima da casa onde moram, na cidade de Valparaíso de Goiás. Disse que ela relatou ainda que não foi possível acompanhar a luz por uma distância muito longa, pois os muros do quintal de sua casa impossibilitaram sua observação. Este foi o meu relato. E caso alguém tenha uma explicação para o que vi ou possua alguma experiência parecida com a minha, por favor, não deixe de escrever nos comentários. Muito obrigado.